Como é para liderança, é para todos os crentes. Olha aqui. E chegou em Éfeso um certo judeu. Como era o nome desse judeu? Apolo. Pregue comigo. Como era o nome do judeu? Apolo. Natural de Alexandria. Qual era o nome da cidade? Varão o quê? Não, agora diga bem forte. Varão o quê? E o que mais? Então vamos lá. O apóstolo São Paulo tinha acabado de sair dessa região de Corinto. E ele tinha partido. Quando ele saiu, Paulo sai de cena e entra esse nome aqui. Quem vai entrar em cena agora é um moço chamado Apolo. Apolo, de Apolônia, fundada essa cidade que traz esse seu nome, era Alexandria. Alexandria, no Egito, era a cidade mais culta da época. Um judeu chamado Filo era dessa escola de Alexandria. Essa escola de Alexandria, ela vai formar grandes nomes, como por exemplo o teólogo Orígenes. Essa escola de Alexandria, ela cria um método que vai matar o método literal. Ela vai criar um método alegórico. Qual é o método alegórico? É aquele que aqueles pregadores que pregam, eles dizem assim: a Bíblia não diz, mas eu deduzo, eu imagino, eu analiso. Se ela não está dizendo, por que tu quer dizer? Fica só no que ela diz. Não anda mais do que o que ela fala. Uma escola dessa aqui, meus irmãos, é muito boa, olha para cá. Aí ele era de Alexandria. Alexandria, cidade culta, cidade extraordinária, cidade da educação, da filosofia, da arte. Mas o evangelho chegou lá. Não se sabe como o evangelho chegou lá. E de uma certa forma, esse rapaz, como era o nome dele? Vamos lá, bem forte, como era o nome dele? Se converteu. O Apolo se converte, a crença entra nele, mas só que a crença dele, segundo alguns estudiosos, ainda não prestava. Porque tem irmão que tem desejo de ser crente, mas a crença, ele aceita, mas começa errado. Tem muito irmão aqui que a crença é errada. Tem muito irmão. Tem irmão aqui que é crente e ele pede para alguém rezar por ele. Um dia desse, sua irmã foi se batizar. Eu até depois perguntei para os pastores: meus irmãos, vocês não aconselham? Aí a irmã foi entrando para se batizar. Eu disse: meu Jesus amado, o que é isso? Irmãos, é porque eu vou falar da Bíblia, da palavra de Deus. O Apolo aceitou Jesus. E ele chegou, olha aqui, ele chegou em Éfeso. E ele chegou em Éfeso querendo pregar. Diga comigo, querendo pregar. Querendo pregar e pregando. Só que como ele era de Alexandria, ele aprendeu a arte de falar. Ele aprendeu a retórica. Ele aprendeu a arte de discutir. E é muito simples. Hoje, por exemplo, eu comecei a pregar o evangelho. Meu pai era pastor. E a primeira vez que eu fui pregar, eu preguei pastor Zé Carlos. A irmã disse assim: pastor, o irmão Osiel prega. Aí meu pai disse assim: eu não conheço meu filho como pregador, irmã. É só o menino ver aqui dentro de casa. Mas é porque eu pregava no círculo de oração. E no círculo de oração, que botar a igreja gosta. Eu não sabia nem o que eu estava pregando direito. E as irmãs: eita glória, usa esse vaso. Pregava errado, dizia palavra errada. E as irmãs: eita Jesus, aí é pregador. Aí uma irmã foi falar para o pai: e pastor, bote seu filho para pregar. Aí o pai disse: eu não conheço meu menino pregador, irmã. Eita, o homem tem mensagem. Aí pronto, aí o pai chegou para mim e disse: eu ouvi dizer, a irmã disse que tu prega. Eu disse: eu estou me dedicando aí.
Aí ele disse: pois tá bom, vai ter uma festa aqui, e eu vou te botar na abertura, para tu entrar bonito. Aí eu disse: amém. Aí pronto, aí teve a festa, não o início. Aí ele me botou, e aí eu entrei rasgando. Aí quando foi de manhã no café, ele olhou para mim e disse assim: tu pregou? Eu disse: sou, eu acho que eu. Ele disse: rapaz, tu pregou ruim. Tua mensagem não prestou para nada. Rapaz, me deu uma raiva do pai nesta hora. Eu disse: meu Deus do céu. Ele disse: tu pregou uns 40 minutos. Os teus 40 minutos foi: quem é que está sentindo? Receba agora, sinta agora. Tu não citou um versículo da Bíblia. Eu disse: foi mesmo, pai? Tu pregou ruim, rapaz. Que o pai era assim, disparado. Aí ele viu que eu fiquei mole, baixei a cabeça. Ele olhou para mim e disse: tu quer pregar? Eu disse: quero. Eu vou te dar 2 conselhos. Eu disse: diga. 1, leia a Bíblia e ore. Eu disse: e o segundo? Ore e leia a Bíblia. Não basta querer pregar, irmão. Tem irmão que diz: eu tenho um desejo de pregar, mas não lê a Bíblia. Eu tenho um desejo de orar. Olhe para cá, tu só tem combustível aqui em cima se tu buscar de joelho e pela Bíblia. Mas vamos lá. Esse aqui chegou lá em Éfeso, abafando. Ele vinha de Alexandria, ele tinha filosofia, ele tinha retórica, que vocês podem observar. Tem pregador que ele prega 2 horas, mas é retórica. É retórica. Faz vocês chorarem, faz vocês sorrirem, mas é retórica. Palavras bonitas. Ele sabe como encaixar cada colocação dele. Esse aqui chegou, era de Alexandria, não esqueça esse nome. Alexandria tinha uma filosofia gnóstica. O que era a filosofia gnóstica? Não precisa eu pesquisar. Aonde eu abrir, Deus fala. Aí o Apolosão chegou lá, abafando, de Alexandria. Agora tem uma coisa, ele era o quê? Vamos lá, 4 coisas que Apolo era. Qual é a primeira? Ele era o quê? Ele era o quê? É o verso aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Ele era o quê? Vamos lá, diga bem forte. Ele era o quê? Eloquente. Depois ele era o quê? Vamos lá, olhe para cá. Ele era eloquente. Ele era batizado no batismo de João e tinha vontade de ser usado. E já entrou em Éfeso abafando. Essa palavra logios é a palavra eloquente. Se vocês analisarem no original, é uma pessoa erudita, é uma pessoa que fala bem, é uma pessoa que expressa bem. Agora olhe para cá, está aqui em cima, não é questão de falar bem, porque você pode fazer um curso de retórica ou de português. Se eu ficar aqui, por exemplo, olhe para cá, Asherei Raish Asher Lohalá Batsat Rechaim. Queridos, olhe para cá, Asherei, bem-aventurado. Você tem aqui um construto no hebraico, isso não vai funcionar aqui. O Senhor é o meu pastor. Você tem aqui um substantivo, o Senhor, e você tem um possessivo. Esse possessivo, ele liga, não vai funcionar aqui. Isso é bonito. O que que funciona aqui? Olha que ele tinha Vamos lá, ele tinha o quê? Ele tinha o quê bem forte? Ele tinha o quê? E essa eloquência de Apolo era erudição na fala. Ele tinha aprendido a debater. Ninguém conseguia debater com ele. E ele pregando bonito, eloquência. Ainda diz mais, ele era poder. É a mesma palavra que eu expliquei aqui para os senhores hoje à tarde. Dinamis é a palavra habilidoso. Ele tinha habilidade, ele sabia como entrar, ele sabia como falar. Habilidoso.
ele era habilidoso, ele era instruído. Coloca o outro verso, eu vou já chegar lá. Ele era instruído, é a palavra catequese. Instruir ali é catequese. Sabe o que é catequese? É treinar, é orientar. O Lutero inventou a catequese maior, o catecismo maior e o menor, para instruir. E essa palavra aí era catequizar, orientar, instruir, informar. Lucas 1,4. Lucas estava tentando catequizar Teófilo. Ele pregando bonito, ele pregando lindo, ele explicando tudo. Mas de repente, vamos lá, o verso que se segue agora, olhe para cá. De repente, apareceu um casal. Como era o nome do casal? Vamos lá, bem forte, como era o nome do casal? Priscila e quem mais? E ficaram olhando aquele rapazinho pregando numa autoridade, numa eloquência, numa fala linda, citando as escrituras, e o casalzinho ficou alegre. Mas quando terminou de falar, foram lá e agarraram na mão dele, diz: vem cá, menino, tu é de onde? Ele disse: eu sou de Alexandria. E tu está pregando o evangelho? Eu estou pregando, Jesus entrou e eu estou gostando disso, é maravilhoso. Só que esse casal aqui vai corrigir as desordens do pregador Apolo. Vai corrigir as desordens de Apolo. E quando eles chamam, e o que eu acho mais interessante aqui, é que o Apolo era formado, o Apolo era culto, o Apolo era inteligente. Só que tem uma coisa, olhe para mim aqui, tem uma coisa: esse casal não tinha formação nenhuma, eles só tinham a profissão de fazerem tendas. Mas tinha uma coisa, eles andaram com Paulo, era da escola do apóstolo Paulo, e eles sabiam a verdade do evangelho que Paulo pregava. Eles olharam e disseram: meu filho, você já conhece a doutrina de Paulo? Ele disse: não. Pois senta aqui. E aí começaram a ensinar esse rapaz, E o que foi que aconteceu com ele, pastor Ziel? Agora vem o mais interessante. Ele se torna um homem fervoroso no espírito. Queridos, essa palavra fervoroso é o fogo pegar pelo lado de dentro. Pirrotopneumati, pirro é a palavra fogo. Era o espírito que agora queimava dentro dele. E como o espírito queimava dentro dele, começou a ter um ardor, começou a ter uma paixão, começou a ter um fogo. Vocês sabem qual é a coisa mais triste para uma igreja? É quando o fogo vem do lado de fora. Sabe qual é a melhor coisa do pregador? É quando o fogo começa de dentro dele. Quando começa de dentro dele, arde. Quando começa de dentro dele, ninguém para ele. Quando começa de dentro dele, ele é alegre na prova, na luta, na dor, porque está queimando é pelo lado de dentro. Jeremias enfrentou tantas lutas. E aí ele, capítulo 20, ele diz: depois que eu comecei a pregar, depois que eu comecei a anunciar, a minha família não gosta de mim, meus parentes me abandonaram, todos querem me matar, ninguém me apoia, eu vou para o meu sítio. E ele saiu, e ele ficou deitado. Aí ele disse: mas quando eu disse que eu não ia mais falar no nome dele, quando eu disse que não ia mais falar no nome dele, dentro de mim o fogo começou a queimar os meus ossos.
Quando você lê Romanos 12, verso 11, Paulo diz: sejam fervorosos no... Peguem fogo!